Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia. Vamos ler mais alguns capítulos da Bíblia. Vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo e vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 4. Hoje são 4 capítulos, porque assim nós vamos terminar essa segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo 1, nós temos uma exortação à fidelidade e à coragem. Essa segunda carta, nós vamos perceber que Paulo vai animar ainda mais o seu filho na fé. O verso 1 ao 5, nós temos a saudação de Paulo e ações de graça do apóstolo Paulo. O verso 1 ao 5, Paulo fala que ele está escrevendo essa carta da prisão, ele vai saudar Timóteo como seu filho amado, esse filho espiritual, e ele agradece a Deus pela fé genuína de Timóteo. E ele vai falar que ele herdou essa fé da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Ou seja, Timóteo é a terceira geração de cristão da sua família. Eu sou a primeira. Meus filhos são a segunda geração. E a minha oração é que a mesma fé que habita em mim possa habitar nos meus filhos, habitar nos meus netos, habitar nos meus bisnetos, em todas as gerações, até que Jesus volte. O verso 6 ao verso 12, nós temos uma exortação do apóstolo Paulo à coragem. E aqui, Paulo encoraja Timóteo a avivar o dom de Deus. Ele diz: não se envergonhe do evangelho. E ele fala: olha, mesmo em meu sofrimento, permaneça pregando o evangelho, não tenha vergonha. E ele destaca que Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Aqui nessa segunda carta, a pressão sobre Timóteo estava muito grande, principalmente das mulheres mais velhas que rejeitavam o seu ensino por ser novo. Por isso que Paulo está encorajando ele. Eu olho para Timóteo, o modelo de fé, que Paulo elogia a fé dele, mas ele precisa de encorajamento. Essa é uma realidade para todos nós. O próprio Paulo fala das pessoas que o encorajaram no momento da prisão, quando ele estava preso. Por isso nós não podemos andar sozinhos, não podemos. O verso 13 ao 18, aqui nós temos a fidelidade ao ensino apostólico. Paulo exorta Timóteo a guardar o padrão da sã doutrina, das sã palavras, e a depender do Espírito Santo. Ou seja, a sã doutrina é a palavra de Deus. A sã palavra, ele está dizendo, mantenha ela, mantenha o padrão. E aí ele vai mencionar exemplos de deserção, como foi Figélio, Hermógenes, e ele vai falar da fidelidade de Onesíforo. Então ele fala daqueles que o abandonaram, mas daqueles que permaneceram. Daqueles que permaneceram. E aí ele fala, olha, Onesíforo permaneceu. Então ele traz essa instrução, e o capítulo 1 é Paulo nos ensinando que nós devemos permanecer na fé. Na fé, e devemos permanecer fiéis ao Evangelho. Não aceite nada que não seja o Evangelho. Ele fala, permaneça firme mesmo em tempos de perseguição. Seja fiel ao Evangelho mesmo na perseguição. E confie no Espírito Santo, que vai nos capacitar e vai nos dar equilíbrio. O capítulo 2 de 2 Timóteo, nós temos a vida de um servo fiel. O verso 1 ao 2, Paulo fala da responsabilidade de discipular. Olha e diz, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, que as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então Paulo está falando da importância de dar sequência. Timóteo, não deixa morrer em você. Confia, o que você recebeu de mim, agora você vai passar para outros. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. O verso 3 ao 7, nós temos aqui a imagem do servo fiel. Paulo, ele compara o servo de Deus a um soldado. E ele fala, um soldado não envolve com as coisas desse mundo. Ele usa essa expressão do soldado, e quem conhece esse ambiente militar entende ainda mais o que Paulo está dizendo. Ele também fala de um atleta e ele fala de um lavrador. Ele vai destacar a disciplina, a obediência e a perseverança. Um atleta é alguém disciplinado. O lavrador é alguém que tem perseverança. Então ele fala da disciplina do soldado, ele fala da obediência, ele fala da perseverança.
que nós vemos isso no soldado, vemos isso no atleta e vemos isso na vida de um lavrador. Então, essa comparação, essas imagens de servo fiel que Paulo traz de soldado, atleta e lavrador é muito importante. O verso 8 ao 13, Paulo fala do foco na mensagem de Cristo. Paulo aqui exorta Timóteo a lembrar-se de Jesus Cristo, esse Jesus ressuscitado, e a suportar o sofrimento, confiando nas promessas de Deus. Então, aqui nós temos um apóstolo, um pastor, um pai espiritual, que está sofrendo na prisão e escrevendo para o seu filho na fé, falando: olha, permaneça. E Paulo podia falar de sofrimento, porque Paulo estava suportando o sofrimento, né? E ele fala: foca na mensagem. No meio do sofrimento, foca na mensagem de Deus. O verso 14 ao 26, nós temos aqui advertências contra discussões inúteis. Mais uma vez, Paulo traz essa orientação para Timóteo e ele exorta Timóteo a evitar disputas sem sentido. Ele fala: maneje bem a palavra de Deus. Ele vai falar: pregue a palavra, maneje bem a palavra da verdade. Ele vai dizer: seja um vaso útil para o Senhor. E discussões vãs, sem sentido, só vai roubar o seu tempo. Só roubar o seu tempo. O capítulo 3, nós temos aqui Paulo, e ele vai falar aqui dos últimos dias, e ele vai falar da suficiência das escrituras, da palavra de Deus. O verso 1 ao 9, ele fala da apostasia dos últimos dias. E nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de apostasia. Paulo alerta sobre os tempos difíceis que virão. E nós estamos nesse tempo, quando as pessoas serão amantes de si mesmo. Não é isso que nós vemos todos os dias? Paulo continua: elas vão ser egoístas. Você percebeu como que a humanidade cada vez está mais egoísta? Ele vai dizer sem afeição natural. E ele denuncia aqui os falsos mestres, que enganam, se opõem à verdade. Então nós estamos vivendo tempos onde as pessoas elas querem um discurso, elas estão buscando falsos mestres, por quê? Porque a verdade incomoda elas. Incomoda. O verso 10 ao 13, aqui nós temos um exemplo do apóstolo Paulo. E aqui tem uma recomendação tão linda de Paulo para Timóteo. Timóteo aqui é encorajado a seguir o exemplo de Paulo. O seu exemplo na sua conduta, na sua fé, na sua perseverança em meio às perseguições. E se tem alguém que tinha autoridade para ensinar isso para Timóteo, era o apóstolo Paulo. O verso 14 ao 17, ele fala da suficiência das Escrituras. Ou seja, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Paulo exorta Timóteo a permanecer firme na palavra de Deus. Firme na palavra de Deus. Ele vai dizer que essa palavra é inspirada e útil, e aí ele fala para ensinar, para corrigir, para redarguir, instruir na justiça. Então, ele está dizendo: confia, a palavra de Deus é suficiente. Gente, a palavra de Deus é suficiente. Se alguém está querendo colocar algo a mais do que a palavra de Deus, cuidado. Cuidado. A palavra de Deus é suficiente. Chegamos ao capítulo 4, último capítulo dessa carta tão linda, e aqui nós temos o chamado final de Paulo. Lembre que essa carta é de um pai para um filho. É do apóstolo Paulo para o seu filho espiritual. Por isso que você vê pontos tão pessoais. E aqui, nessa reta final, nós temos a exortação de Paulo a Timóteo, a pregação fiel. Paulo dá a Timóteo uma solene exortação: pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Em tempo ou fora de tempo, pregue, 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 pregue. E ele vai falar: olha, corrija, repreenda, exorte, com paciência e com ensino. O verso de número 4 ao 6, nós temos o testemunho de Paulo. E aí eu preciso ler para você, 4 ao 6. Ó, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então nós temos aqui instruções tão claras. E aí o testemunho de Paulo. Paulo está dizendo assim, olha, eu completei a carreira. Eu combati um bom combate, completei a carreira. Ele diz, eu guardei a fé. E ele diz assim, olha, que há uma coroa reservada para ele. Paulo fala do sofrimento e fala, Timóteo, seja firme, pregue em todo o tempo. Paulo é esse modelo. Ele está dizendo, diante de tudo que eu passei, minha fé continua firme. Ele falou, estou chegando no final, está acabando o meu tempo. E o que ele está dizendo, Timóteo, agora é com você. Timóteo, o bastão está na tua mão. Timóteo, agora é você, é você. E ele fala, cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel. O verso 9 a 18, aí nós temos instruções pessoais e as saudações. Aqui Paulo faz um pedido pessoal, pedidos pessoais, né? Ele menciona nomes de companheiros, ele menciona nomes de adversários, ele expressa sua confiança em Deus, que Deus para livrá-lo do mal. Então nós temos as recomendações aqui finais de Paulo. Ele fala o verso 14, olha, Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor dará a retribuição pelo que fez. Nossa, Paulo desejava o mal? Não, é um princípio bíblico, é um princípio universal. O que eu planto, eu vou colher. Então ele vai falar assim, ó, o verso 18, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. E aí nós temos o verso 19 ao 22, é Paulo trazendo as saudações finais da sua carta. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviaram saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com você. Então nós terminamos a segunda carta de Timóteo. As últimas palavras desse apóstolo. As últimas palavras antes de ser martirizado. Aqui nós estamos diante das suas últimas cartas, suas últimas palavras. E é as palavras a um jovem pastor, e ele dizendo assim, agora é com você, Timóteo. Agora é com você. É como se ele dissesse, olha, você me viu caminhar e eu estou chegando ao final. E agora você vai dar sequência. Faça isso como um bom soldado, como um atleta, como alguém que lavra a terra. E ele fala, permaneça. Que exemplo. E aqui nós temos as últimas palavras. Então, quando você hoje termina a segunda carta aos Coríntios, saiba que aqui está as últimas palavras desse apóstolo tão querido. Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu dia. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos dar sequência nas demais cartas do apóstolo Paulo. E terminando a carta do apóstolo Paulo, nós vamos entrar nas cartas gerais. E aí chegaremos a Apocalipse e terminaremos a Bíblia toda em um ano. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.